Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo eu vou fazer a pergunta para você: por que ter um servidor em casa? Bem, um tempo atrás eu postei um vídeo sobre por que você não necessita ter um servidor em casa e todas as vantagens de você usar uma VPS ou hospedar esse servidor em outro local. Porém, nessa versão de 2025, eu quero explicar um pouco mais sobre por que você vai ter ou deveria ter um servidor. Desse jeito, vai ser mais claro para você. Outra coisa, eu tentei, ao invés de só explicar, falar por que vale a pena, o que não vale a pena e só mostrar minha cara, eu tentei colocar algumas informações na minha tela, na qual vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre a minha escolha e o que realmente vale a pena ou não, e para que serve ter esse servidor. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Bem, eu acredito que eu já postei alguns vídeos sobre por que vale a pena ter um servidor em casa. E agora vou postar mais um vídeo sobre isso, baseado na metade de 2025. Por que eu falo isso? Bem, o que seria um servidor? Por que você queria ter um servidor? Então, antes de a gente começar a falar qualquer coisa, ou pelo menos eu explicar todas as informações, se você olhar só para minha cara, nós vamos vir aqui na minha tela. Então, primeira coisa, por que ter um servidor em casa? Então, vamos vir aqui um pouco mais para o lado e tentar entender um pouco melhor, tá? O que é um NAS? Basicamente, o que seria um servidor? O que seria um NAS? Nós estamos falando no termo servidor, mas seria exatamente a mesma coisa de um NAS, um Network Attached ou outras coisas. Se você olhar a descrição do NAS, é Network Attached Storage. É um armazenamento conectado à tua rede. Ao invés de você ter todos os arquivos locais no seu computador, na qual, se outra pessoa precisar trabalhar, você tem que transferir num pendrive, ou às vezes você quer compartilhar com outras pessoas, ou pelo menos utilizar ele em qualquer lugar, não necessariamente na sua casa, mas se você estiver viajando, você pode acessar. Se por acaso você quiser dividir ou compartilhar um arquivo, você pode fazer isso e muitas outras coisas. E por isso vem a questão de acessibilidade em qualquer dispositivo. Não necessariamente que você precisa ter um pendrive, e esse pendrive tem que conectar no seu tablet, ou tem que conectar no seu computador, ou tem que conectar no seu celular. Através do Network Attached, qualquer dispositivo que esteja conectado na mesma rede vai ter acesso. Basicamente como uma nuvem. Ao invés de você pagar um Google Drive ou pagar qualquer outro sistema de nuvem, você tem tudo local. E por isso mesmo que eu coloquei essa pequena imagem. Basicamente, os servidores, ou o NAS, vai estar no meio termo, na qual todos os computadores conseguem acessar ao mesmo tempo. E muitos deles conseguem fazer o trabalho comunitário do mesmo arquivo ao mesmo tempo, dependendo do formato, dependendo do programa que você estiver utilizando. Além do mais, uma das vantagens é que você não precisa ter diferenciações de formato ou de sistema operacionais. Então, eu consigo acessar meu NAS utilizando meu iPhone, minha esposa consegue acessar esse meu NAS utilizando Android, minha filha consegue acessar isso utilizando um tablet, um laptop e tudo está em um só local. Então, para você garantir que uma fonte única de dados é o NAS e se por acaso você quiser localizar as informações, vai estar tudo no NAS. Diferente de você ter várias pastas ou vários computadores com diferentes informações, na qual você não sabe se você está utilizando a última versão num dos computadores ou se por acaso a versão está corrompida ou qualquer outra coisa. Assim, desse jeito, você tem certeza que só em um local que vai achar esse computador ou só um local que vai achar esses dados. Então, antes a gente começar a explicar mais sobre NAS e falar mais sobre isso, eu vou fazer um pequeno quiz para vocês. Então, aqui na minha tela, vamos fazer um zoom um pouquinho mais alto, tem 4 tipos de dispositivos. Tem um mini computador, um laptop, um servidor, um Raspberry Pi. E eu coloquei essas duas, o X e o positivo. Então, vamos ver se vocês conseguem adivinhar o que seria um NAS ou o que você pode transformar para que se torne um NAS. Então, se a sua resposta foi tudo, exatamente isso. Um mini computador pode ser um NAS? Sim, pode ser um NAS. Você pode colocar alguns HDs e você pode processar ele. Um Raspberry Pi pode ser um NAS? Sim, o Raspberry Pi pode ser um NAS também. Um laptop
qualquer formato, novo, antigo, pode ser o NAS? Sim, pode ser o NAS. Um próprio servidor pode ser o NAS? Sim. Basicamente não existe uma opção ou um modo único de NAS. Você pode ser um NAS residencial, na qual você pode simplesmente montar qualquer coisa que você tiver que tem um CPU, memória RAM e conexões de HDs, você pode transformar ele no NAS, ou se não, você pode comprar um NAS propriamente dito, na qual eu já mostrei um pouco sobre os vídeos anteriores. Porém, o que todos esses sistemas têm em comum? Tem um CPU, tem memória RAM, mas o mais importante dele. Se a gente vir aqui um pouco mais para o lado, o mais importante dele seria o HD. Então, se vocês olharem, HD que vai transformar o seu NAS. Por isso mesmo que o nome Network Attached Storage. Porque todos os sistemas ou todos os equipamentos que você tiver vai ter que ter um HD. Normalmente tem que ser um HD reliable, um HD que seja confiável, que não vai falhar, que seja feito para rodar 24/7 ou pelo menos para rodar no tempo que você está utilizando. Além do mais, porque todos os dados vão estar focalizados ou estão centralizados em um só local, a quantidade de leitura e escrita nesse HD vai ser maior comparado a você ter um HD local. Por quê? Só um usuário ou só a pessoa que está utilizando esse computador que vai acabar utilizando esse HD ou tendo acesso a esse HD. No caso do NAS, todo mundo vai ter acesso a esses HDs e todo mundo vai estar utilizando. Por isso mesmo que vem um HD confiável. E isso que define o Network Attached. Você poderia conectar esse HD diretamente no roteador? Sim. Porém, vai ser opções muito limitadas. E por isso mesmo que vem uma dessas opções. Você pode usar qualquer um desses dispositivos para tornar ele com seu NAS. E se a gente vir aqui, qual que seriam as vantagens de você ter o NAS? Você está me falando um monte de coisa, mas por que será que eu gostaria de ter o NAS? Vamos aumentar aqui um pouco a tela. Qual que são as vantagens? Backups automáticos, então você pode usar Duplicate, você pode usar o SyncThing, você pode configurar outros aplicativos para garantir que teu sistema está backupeado em um outro sistema, ou no HD externo, ou em qualquer outra coisa que você quiser. Tentando sempre seguir a regra do 3, 2, 1, na qual uma cópia vai ser a viva, outra cópia vai ser local e uma cópia externa. Não necessariamente que vai ser fácil tornar essa regra possível, porém você tenta manter essas informações para garantir que se por acaso uma dessas informações falhar, você continua tendo as suas informações. Outra coisa, acesso de celular, PC, documentos, tudo vai estar centralizado em um só local. Então, se por acaso eu quiser acessar a pasta na qual tem todos os documentos da família, eu posso acessar no meu NAS, eu posso acessar no meu celular, posso acessar em qualquer lugar que eu quiser. Não necessariamente que eu preciso estar utilizando aquele pendrive e a chance dele ser danificado ou perder ou qualquer outra coisa vai ser bem menor porque você não precisa caminhar com ele. Então, se você estiver com HD externo e você tropeçar e ele cair no chão, pode ser que ele quebre, pode ser que ele falhe e isso não é interessante. Além do mais, dados corrompidos, normalmente o NAS vai ter o sistema de verificação na qual ele vai garantir que seus dados não estão corrompidos e foram gravados de modo correto. Outra coisa mais interessante que muitas pessoas acabam fazendo é centro de mídia ou mídia centralizada. Então, todas as suas fotos, tudo que você quiser está em um só local. E por isso mesmo que eu coloquei como celular, PC, TV e outras coisas. Por quê? Você quer assistir teus vídeos, você pode usar um Plex, você pode usar o Jellyfin, você pode usar o Emby para fazer essa transmissão de dados ou fazer o stream desses vídeos, dessas imagens. Além do mais, você pode configurar alguns aplicativos tais como Image ou Photoprisma e outras coisas para ele capturar essas imagens, fazer backup dessas imagens do seu celular diretamente no seu servidor. Então, desse jeito, você tem acesso às informações e pode compartilhar essas informações. E não necessariamente que só você vai ter acesso, vamos supor que você queira que tua esposa veja. No meu caso, minha esposa não está próximo de mim, está em outro local e ela quer tirar as fotos e compartilhar. O problema é que se você compartilhar pelo WhatsApp, a resolução é reduzida e às vezes você não quer ficar mandando todas as informações, você quer tirar e daí, porque o celular dela está fazendo backup, eu sei as fotos que ela tirou, eu vejo o que está acontecendo e assim por diante. Outra coisa seria o acesso remoto seguro, na qual você pode configurar virtual machines, você pode configurar protocolos SSL, você pode configurar outras coisas para você ter o acesso dos seus aplicativos
das suas fotos, dos seus backups, das suas mídias, com acesso seguro. Além do mais, você pode sempre estar utilizando uma VPN. O WireGuard, se você quer uma velocidade um pouco maior. Você pode usar um OpenVPN, se você quiser um pouco mais de segurança. Ou se não, você pode usar o Tailscale, o Zero Tier, para configurações fáceis, na qual você não precisa configurar portas, você não precisa configurar um monte de coisa e simplesmente ele vai funcionar. Além do mais, controle, privacidade. Você sabe que todos esses dados estão com você. Você tem acesso a absolutamente tudo e tudo está disponível para você e seus dados ficam com você e só com você. Você não vai ter o risco que, por acaso, o Google decidiu fazer o estudo das suas fotos anônimas, vamos supor, para desenvolver o sistema de AI deles. Ou, pelo menos, você não vai ter preocupação em que seus dados estão lá e daí simplesmente o próprio provedor pode mudar o pacote, mudar alguma coisa e você vai estar acabando pagando mais, ou você vai estar com seus dados não tão seguros do modo esperado. E outra coisa, para que serve ou para quem se aplicaria esse NAS? Por que eu gostaria de ter um NAS e por que acho que seria interessante para mim? Resposta simples, para minha família. Eu posso ter todas as minhas mídias e fotos em um só local e desse jeito eu posso compartilhar, eu posso criar álbuns compartilhados. Não necessariamente que todo mundo vai ter acesso às minhas fotos, mas eu posso criar álbuns na qual todos os usuários que têm acesso a esse servidor podem acessar aquele álbum específico, mas não absolutamente tudo. Outra coisa é para quem trabalha com fotografias. Isso é uma coisa muito interessante porque você trabalha com fotografia, você quer tirar fotos, você quer viajar para algum lugar e depois você quer garantir que essas fotos estão seguras. Ou se não, você tem 2, 3 cartões de memória, você tirou muitas fotos e fala, tá, eu vou copiar no meu computador. Desse copiar no teu computador e teu computador está cheio. O que você vai fazer? Não vai ter mais como tirar fotos, você vai ter que deletar. Desse jeito você pode copiar todas as informações do seu NAS e como a gente falou, HDs você pode expandir, você pode comprar mais HDs e o teu NAS pode ser maior e maior de acordo com suas necessidades. Além do mais, estudantes, se por acaso você quer todas as suas informações em um só local, vamos supor, você está fazendo uma tese ou está fazendo algumas informações, ao invés de você ter tudo num computador, você pode ter em múltiplos lugares, ou pelo menos ter em um só lugar e acessar eles de múltiplos lugares. Então, vamos supor, eu vou na minha empresa e vou fazer um estudo sobre um material que eu estou fazendo novo, vamos supor. Depois eu vou lá na minha escola e quero verificar isso. Eu posso copiar todas as informações no meu Drive ou no meu NAS e depois acessar na minha escola para continuar esse trabalho. Eu posso fazer outras coisas para continuar essas atividades, sem necessidade de mandar por e-mail todas as informações, sem necessidade de copiar em um pendrive, sem necessidade de se preocupar qual que seria a versão que você está utilizando. Será que eu estou utilizando a última versão? Será que essa versão da minha tese, ou do meu artigo, ou do meu trabalho é a última versão? Ou será que eu esqueci naquele computador da empresa? Ou esqueci naquele computador de casa? Ou será que eu esqueci naquele computador do colégio ou da universidade? Então, isso ajuda bastante. Outra coisa é entusiasmo. Pessoas entusiastas para fazer automações, aprender e outras coisas, como eu. Eu gosto de aprender, eu gosto de inventar, eu gosto de fazer automações, eu gosto de tentar descobrir coisas diferentes e eu gosto de testar coisas diferentes para ver se realmente funciona para mim. Vamos supor, eu quero que meu sistema simplesmente acorde de manhã, eu quero que minhas lâmpadas acendam ou apaguem de acordo com minhas necessidades. Eu quero que, por acaso, ao invés de o meu celular despertar, as lâmpadas do meu quarto vão acender. Eu posso abrir a cortina, eu posso colocar uma música específica para eu acordar no meu, vamos supor, Alexa, ou Google e outras coisas. Então, outra coisa, todos que querem controle e segurança. Eu acho que essa aqui é a palavra-chave de você ter um NAS. Controle e segurança, controle total dos seus dados. O que acontece? Você não precisa se preocupar que seus dados estão em algum lugar que qualquer pessoa poderia ter acessar. Outra coisa, se por acaso você não se sente seguro de manter-se dados externos ou utilizar uma VPN e outras coisas, você pode bloquear o acesso. Basicamente, o servidor vai ser só acesso local, se isso que for mais interessante para você. Ou VPNs que são muito mais seguras, VPNs que são muito mais garantidas, na qual você pode acessar esses dados. Não necessariamente que você precisa usar protocolo SSH ou você precisa expor a um site esse sistema, mas você pode ter todos esses sistemas em um só local.
Além do mais, tem vários programas que você pode utilizar para te ajudar com isso, tais como Nextcloud e outras coisas que você vai poder fazer o sync, você vai poder fazer o download, você vai poder acessar esses dados através do web browser, exatamente do mesmo jeito que você poderia estar acessando utilizando o Google, porém é tudo seguro, tudo garantido, tudo num só local. E vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa, sim. Agora vem a questão de o que vale mais a pena. Eu mostrei 4 opções. Eu mostrei opções de você utilizar um laptop, utilizar um Raspberry Pi, você utilizar um mini computador, você pode utilizar até um computador normal, um servidor. Isso tudo é você mesmo fazer e você estaria montando seu servidor. Uma das vantagens disso seria a flexibilidade. Você tem flexibilidade para fazer upgrades, você tem flexibilidade para montar o sistema que você quiser, você tem flexibilidade para utilizar qualquer coisa que você estiver utilizando. Vamos supor, você tem um computador gaming na qual você usava para jogar e o computador começou a ficar um pouco mais ultrapassado. O que você ia fazer? Ao invés de você tentar vender esse computador para uma pechincha ou um valor muito baixo, você poderia estar utilizando esse servidor ou esse computador como teu NAS. Além do mais, você tem um laptop que você não utiliza mais, então você poderia estar utilizando ele. E lógico, você sempre pode fazer upgrade, você pode colocar mais memória RAM, você pode trocar o CPU se você precisar, você pode colocar placas de vídeo, outras coisas, depende da sua necessidade. Por isso mesmo que vem a questão do upgrade. Você pode trocar tudo que você quiser. Vamos supor que você tem o seu computador com 8 GB de memória RAM, você quer colocar 16, 32 GB, 64 GB. Sim, você pode fazer isso sem problema nenhum. Se por acaso você for para um NAS pronto, vai ser um pouco mais restrito isso, porém, você tem essa opção, principalmente para GPU ou placa de vídeo, não vai ter muita opção, vai ser bem mais limitado. Outra coisa, o preço das peças, ou o preço de ter esse sistema mais barato, porque você pode fazer automações para ligar, desligar, você pode fazer com que ele só funcione em um horário específico e assim por diante. E melhor ainda, você pode reaproveitar qualquer coisa que você tiver. Você tem um laptop, reaproveite isso. Você tem um computador, reaproveite isso. Já se por acaso você decidir comprar um NAS já pronto do mercado, sim, é muito mais fácil de usar, muito mais simples, normalmente a interface é mais amigável, você não precisa desenvolver nada, você não precisa instalar Docker, você não precisa instalar todos aqueles aplicativos de background, porém você tem a limitação de aprendizado. Outra coisa, suporte do fabricante. Então vamos supor que você comprou um NAS, você sabe que vai estar funcionando. Se por acaso ele parar de funcionar, você sabe que você pode contatar a segurança ou a assistência técnica e eles vão te ajudar. Se você estiver montando seu próprio NAS, você é responsável por tudo, você é responsável por esse sistema e você tem que garantir que está atualizado, você tem que garantir que todos os aplicativos que você quer está instalado, porém você tem mais aprendizado. Você vai saber como montar um Docker, você vai saber como criar um container, você vai saber como criar outros aplicativos, você vai pesquisar sobre aplicativos que servem para você e desse jeito você monta seu sistema do mesmo jeito. Mesmo eu tenho o Synology NAS, porém tenho 40, 50 diferentes aplicativos do Docker. Por quê? Synology NAS, ele tem o meu sistema, eu não precisei me estressar de montar ele, porém aplicativos tem um pouco de limitado comparado à variedade de aplicativos que você pode achar diretamente no Docker. Um exemplo, esse aplicativo que eu estou rodando está no Docker. Não teria no Synology NAS, mas teria no Docker e ele funciona muito bem. Além do mais, outra coisa de você comprar um servidor ou um NAS pronto seria o preço. Como mostrei nos vídeos anteriores, se por acaso você montar seu servidor e se por acaso você comprar um NAS, você vai acabar gastando pelo menos metade a mais do valor só porque você comprou um sistema pronto, sem nenhuma preocupação. Então, isso vale a pena você colocar em mente, porém, vale a pena você ter um NAS e vale a pena você ter todas as informações em um só lugar, num ponto de verdade. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo que eu estou postando, na qual eu coloco informações sobre diferentes coisas e coloco diretamente na tela, ao invés de ficar só explicando, abrindo diferentes websites, ficar pesquisando sobre as informações no horário que a gente está gravando. Desse jeito fica muito mais fácil para você acessar, porém, não sei se realmente é melhor ou não. Então, se vocês gostaram desse estilo, deixe seu comentário na descrição. Outra coisa, se por acaso você gostaram desse novo estilo, deixe os comentários
E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, então deixe seu like e até a próxima. Tchau.